nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, tudo bem? Hoje, então, é uma dessas aulas especiais aí dos tempos litúrgicos, né? A gente vai dar a aula da Páscoa, né? Acho que talvez o mais apropriado não, mas talvez poderia ser dado no domingo passado, mas puxa, acho que a gente achou que domingo de Páscoa é tão apropriado que a gente esteja com a família, então acabou sendo adiado aí para esse domingo, mas ainda temos aí 6 semanas de Páscoa pela frente, né? Então dá para a gente aproveitar aí o tempo pascal, né? Acho que a primeira coisa é isso, né? Quanto tempo dura o tempo pascal? Ele dura 50 dias. É uma cinquentena. Eu lembro que em 2020, né, a gente passou por aquela triste situação das igrejas fechadas, né, no começo da pandemia, e fechou ali no começo da quaresma, e foi logo depois da Páscoa que as igrejas reabriram, né? Eu lembro da homilia, né, do Frei Nico na ocasião, né? Agora que passamos esse tempo aí de quarentena, né, que podemos aproveitar agora essa cinquentena, depois de uma quarentena de doença, uma cinquentena de graça. Então, são 50 dias, o tempo pascal, né, que se você for botar na ponta do lápis, dá 7 semanas e um dia, né? 7 vezes 7, 49, mais um dia, 50. Olá, tudo bem? É um dia mais porque começa no domingo e termina no domingo, né? Então começa no domingo de Páscoa e vai até qual domingo? Pentecostes, vai até Pentecostes. Os dias que nosso Senhor Jesus Cristo ficou aqui conosco, e eu coloco aí um grande asterisco nesse ficou conosco, né? Porque isso é muito do cerne dessa aula de hoje, né? É que nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, né? Mas Ele ficou conosco de uma forma diferente por 40 dias, né? Ele ressuscitou e por 40 dias viveu, continua vivendo, né? Mas esteve aqui conosco, e depois de 40 dias Ele sobe aos céus, né? A gente tem a festa da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele passa a se sentar à direita do Pai, né? E aí a gente retoma aí alguns conceitos que a gente já falou em aulas prévias, né, da catequese de adultos, mas que são interessantes da gente retomar agora, né? Essa questão, né? Ele se senta à direita do Pai. Ele não se senta à frente, ele não se senta atrás, ele não se senta acima, ele não se senta abaixo, ele está ao lado do Pai, né? Isso reforça aquele nosso dogma que refuta a heresia ariana. Vocês lembram da heresia ariana? Ário era aquele bispo que lá no comecinho da igreja tinha essa doutrina de que o pai era superior ao filho, né? O pai era maior do que o filho. Afinal, se há um pai e um filho e o pai gera o filho, dava a entender, né, para Ário que o pai tinha uma dignidade a mais do que o filho, né? E essa não é a nossa fé. A nossa fé é que as 3 pessoas da Santíssima Trindade são iguais em importância, iguais em dignidade, e os 3 existem desde todo o sempre, né? Ainda que o pai gere o filho, isso não é feito num momento histórico. O filho se encarna num momento histórico, é diferente. O filho entra na história quando ele se encarna, mas ele existe desde todo o sempre, né? Afinal, isso era até uma das coisas que Jesus dizia e que fazia com que os judeus tivessem vontade de matá-lo, né?
quando ele começava ali a fazer alguns discursos assim, né, e num desses discursos ele fala, vocês falam de Abraão, mas Abraão quis muito ver, né, a vida do Filho do Homem, né? E em algum momento ele dá a entender que esteve com Abraão, né? E falam para ele, você não tem nem 50 anos e viste Abraão, né? Não tem nem 50 anos, mas antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele dá a entender isso? Que ele é desde todo sempre, né? E ele usa a mesma expressão eu sou, que Deus se revela para Moisés, né? Quando Moisés, lá naquela cena da sarça ardente, né, pergunta, e Deus se revela ali naquela chama, né? Vocês lembram dessa passagem da sarça ardente? Talvez seja o único local, a única literatura que vocês vão usar, vocês vão ver a palavra sarça sendo usada, né? Em geral a gente fala arbusto, moita, né? Mas eu nunca vi chamarem de sarça sem ser ali no Êxodo. Eu já até botei no Google uma vez para ver o que é uma sarça, né? Um arbusto ali, né? Nessa passagem do livro do Êxodo, o arbusto se queima e não se consome. E Deus começa a conversar com Moisés ali, né? E dá, né, a missão de resgatar, né, os seus do Egito. E Moisés pede um nome, né, para ele, não? Vamos perguntar o nome aí do meu Senhor, né? E ele dá esse nome que não é nome, né? Quer dizer, eu sou, né? Javé, eu sou. E a gente para meditar, né, no significado desse nome. Ele é muito profundo, né? Porque se eu sou, todo o mais não é. Né? E de certa forma é assim, o nosso ser, a nossa existência depende de Deus, e só Deus é por Ele mesmo, Ele tem a existência em si, a sua existência não depende de mais nada, Ele é por si mesmo. E Jesus aqui usa as mesmas palavras, né? Antes que Abraão fosse, eu sou, né? E os judeus entendem isso, né? Porque o Evangelho vai dizer que quando ele disse essas coisas, eles pegaram em pedras para matá-lo, né? Até o Evangelho vai além, né? Levam ele para um alto de uma colina ali em Nazaré, está a cidade toda ali, e pegam em pedras para matá-lo, mas ele passa assim por entre eles, né? Uma vez eu estava dando uma palestra sobre isso para Já, né? Que é o grupo jovem aqui, e tinha tido lá um desses filmes dos Vingadores aí, né? Eu acho que já acabou a série, né, dos Vingadores, teve o último lá, né? Eu falei, Jesus parece um super-herói aqui, né? Porque tá a cidade inteira de Nazaré de frente para ele, tá ele em um abismo, um penhasco, né? Querendo apedrejá-lo, e ele passa pelo meio deles, assim, né? Umas coisas assim que a gente fica pensando, eu acho alguma coisa grande nesse homem, assim. Mas, sim, ele é desde todo sempre, né? Ele está à direita do Pai, ele é igual em dignidade, a gente vai falar no nosso credo, consubstancial ao Pai, né? E falando sobre Jesus, né? Deus de Deus, luz da luz, para ressaltar esse aspecto divino de Cristo que é igual ao Pai em dignidade. Portanto, na Páscoa ele fica 40 dias aqui e sobe ao céu. O primeiro aspecto é esse, ele senta à direita do Pai, e o segundo aspecto é esse outro aspecto maravilhoso da nossa fé, que é o céu, que até então é espiritual, o céu que até então transcende ao mundo, transcende a matéria, continua transcendendo, mas o céu passa a comportar matéria, porque quando Cristo sobe aos céus, ele não sobe só com o seu espírito, que não é matéria, ele sobe também com o seu corpo, né? Ainda que a gente já tenha falado desse conceito, eu acho que vale a pena muito ressaltar, porque esse conceito ele vai em oposição a um pensamento mais platônico, ou nos dias modernos um pensamento até espírita, né? Para o espírita, o espírito está acima do corpo, né? No sentido de que o corpo, a alma é eterna e o corpo não. Nós também acreditamos nisso, que a nossa alma é imortal e o nosso corpo é perecível. Nosso corpo morre, mas nosso corpo há de ressuscitar. Assim como Cristo ressuscitou, o nosso corpo também ressuscitará. E se tivermos a bem-aventurança de chegar aos céus, estaremos nos céus em corpo e alma, porque o ser humano é corpo e alma. Então Cristo, ao subir aos céus, inaugura esta coisa nova, que é o céu agora passa a ter matéria, né?
O céu que não é um lugar, né? Quando Cristo está, a gente leu, né, semana passada, aí na sexta-feira da Paixão, quando Cristo é interrogado por Pilatos, né? Pilatos pergunta: tu és rei? E ele responde: é como dizes, eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. O que Cristo quer dizer com isso? Eu sou rei, mas não da forma como você entende, né? O meu reino não é material. O meu reino está além, o meu reino está na transcendência, que é algo que o próprio judaísmo não entendia, né? Muitos dos judeus, eles tinham aquela expectativa da vinda de um Messias político, de um Messias régio, de um Messias que vai ser, sei lá, um líder militar, tal qual um rei Davi, né? O rei Davi começa militarmente, né? Combatendo o Golias, né? E não, o reino de Cristo é um reino que está na transcendência. Ainda que esteja na transcendência, esteja fora desse mundo, passa a comportar um aspecto que é muito deste mundo, que é a matéria, né? Por isso que no fim dos tempos, né, haverá novos céus e nova terra, né? Como é que é esse negócio de novos céus? Nova terra, tudo bem, isso aqui tudo vai acabar, vai ser uma coisa diferente, mas como é que é esse negócio de novos céus? Bom, não sei, ninguém sabe isso direito, mas um aspecto que a gente sabe é que esse novo céu comportará também matéria, né? Também estaremos lá em corpo, né? Em corpo e em alma. Então a gente vai retomar, né, algumas passagens do catecismo que a gente já leu em aulas prévias, mas que são muito propícias, né, para serem relidas, reestudadas aqui, para a gente fazer um pouco a nossa meditação em cima delas, né, que está aqui a partir do 631, né? Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, né? Eu botei aqui Marcos, mas eu quero... Desculpa, às vezes eu mudo a coisa no meio da aula, tá? Eu tinha um plano e no meio vem uma inspiração assim, a gente muda. Eu vou selecionar já aqui um trecho da Paixão, porque esse ano a gente sempre lê duas paixões, né? Vocês já repararam que a gente lê a Paixão duas vezes na liturgia. A gente lê a Paixão no domingo de Ramos e a gente lê a Paixão na sexta-feira da Paixão, né? Na sexta-feira da Paixão a gente sempre lê pelo Evangelho de João e no domingo de Ramos a gente lê pelo Evangelho sinótico do ano, né? O Evangelho sinótico são os três que não são João, né? Mateus, Marcos e Lucas, né? E a liturgia divide os anos em ano A, B e C. Tem um ano que a liturgia foca em Mateus, tem um ano que a liturgia foca em Marcos, tem um ano que a liturgia foca em Lucas. Este ano de 2022 estamos focando em São Lucas. E a gente leu no domingo de Ramos, né? E teve uma coisa que me chamou a atenção naquela lista, eu vou deixar aqui selecionado para que a gente possa retomar aqui. Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Jesus desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é também aquele que subiu. O símbolo dos apóstolos confessa em um mesmo artigo de fé a descida de Cristo aos infernos e sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, porque em sua Páscoa é do fundo da morte que ele faz jorrar a vida. Cristo, teu Filho, que retornado dos infernos, brilhou sereno para o gênero humano e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui da liturgia da Vigília Pascal. Então, vários aspectos para se colocar daqui, né? Ele morreu de verdade. Ele morreu de verdade. Então, vocês param para pensar, ele morreu e ficou 3 dias, né? Claro, cabe um parênteses aqui, né? Se você for contar 3 dias de 24 horas, não dá isso tudo. A gente sabe que ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. A gente não sabe que horas ele ressuscitou. Foi em algum momento na madrugada de sábado para domingo, né? Antes de amanhecer no domingo, ele tinha ressuscitado. Você vai contar sexto, sábado e o domingo, né? Mas, ainda que não sejam os dias inteiros, né? Seria aí os 3 dias. Mas o fato é que há um intervalo de tempo entre a sua morte e a sua ressurreição. E eu acho que isso é muito apropriado, né? Porque vocês imaginam, né? Ele estava lá na cruz, bom de ler, na sexta-feira da Paixão, né?
Quando ele está lá na cruz, tem algumas pessoas que falam: Jesus, se você realmente é o Messias, né? Desce da cruz, pô. Mostra quem você é, né? É quando ele fala o Eli, Sabami, eu não vou lembrar exatamente falar, meu Deus, por que me abandonaste, né? Ele fala Eli, acho que ele está chamando o Elias, né? Falam isso lá, né? Então havia aquela expectativa. Aí você imagina, né, que se dá 3 horas, morreu ali, mas dá 3:01 ou 3:02, ele aparece ali no meio do pessoal. Ô pessoal, iam perguntar, pô, será que ele morreu mesmo, né? Ele estava ali, agora ele está aqui, né? Então, de certa forma, ele ter ficado esse tempo morto, né, reforça para a gente, olha, ele realmente morreu, né? E o que ele fez, né? Ele desce à mansão dos mortos, né? Por isso que eu selecionei esse trecho de São Lucas, que isso foi uma coisa que, uma vez eu lendo esse texto lá atrás, isso me intrigou, né? Porque o que ele foi fazer na mansão dos mortos? Pergunto para vocês. Foi recuperar as almas das pessoas que não estavam no céu ainda. Foi recuperar Abraão. Isso aí. Porque não tinha ninguém no céu ainda, né? Uma vez que a gente teve o pecado original, o céu é inacessível para nós. Adão, inclusive. Quando eu fui para Jerusalém, havia lá uma lenda, não sei se isso é verdade ou não, de que o túmulo de Abraão estaria naquele lugar do Calvário, né? E quando Jesus morreu, o sangue dele escorreu e redimiu Adão que estava ali embaixo, né? Isso não é verdade de fé, mas quem visitar a Terra Santa, várias coisas que se falam lá, algumas você vê que são um pouco míticas, né? Pode ser que tenha acontecido, pode ser que não, né? O nosso guia não falou isso não, aí essa parte é o nosso guia. O meu falou. A própria localização das coisas, né? O pessoal questiona, será que a Nossa Senhora recebeu o anjo aqui exatamente, né? Talvez ela tenha recebido por aqui, né? Mas curiosamente o local da cruz do Locus Calvário, a gente sabe que foi ali com uma certa segurança, né? Porque ainda no começo da cristandade, para dar uma encerrada no culto cristão, eles mandaram colocar uma estátua de Júpiter, né? Do deus grego Júpiter ali, né? Que é Zeus em grego, Júpiter em latim, né? Aqui onde vocês estão venerando, eles vão botar aqui um Júpiter aqui enorme, né? E anos depois aquele Júpiter ficou como marco, né? Olha, a cruz foi ali onde estava o Júpiter. Então a gente pôde saber, né, onde foi, porque durante muito tempo ficou aquela estátua enorme de Júpiter ali que serviu como marco, né, para localizar. Mas enfim, é isso aí que você falou. O catecismo vai nos dizer, a gente já vai ler, que dos motivos da sua descida à mansão dos mortos, né, ao Hades do grego, ao Sheol dos judeus, é para redimir os santos do Antigo Testamento, né? Porque se até então Cristo não havia nos conquistado o céu de volta por meio de sua paixão, morte e ressurreição, né? Agora que ele tem a sua paixão, ele vai à mansão dos mortos, né? E com a sua ressurreição no domingo, essas almas do Antigo Testamento podem então ir para os céus, né? Agora, o que eu achei curioso aqui, né? São Lucas, quando ele vai narrar sua paixão, ele vai colocar a passagem do bom ladrão. Acho que é o único evangelista que vai narrar esse diálogo com o bom ladrão. Outros evangelhos vão falar que foi narrado com um bandido de cada lado, né? Aqui no versículo 39, um pouco antes, né? 33, Lucas, capítulo 23, versículo 33. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso aqui quem estava na sexta-feira da paixão teve aqui as 7 palavras, né? As igrejas costumam fazer uma meditação em cima das 7 palavras, essa é uma delas: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou os outros, que se salva a si próprio, se é o Cristo escolhido de Deus. A gente acabou de falar, né, sobre isso. Do mesmo modo, zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia a inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu:
Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isso é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado em teu reino. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, algumas coisas, né? Uma é essa questão da conversão, né? Que cada um tem a sua história, né? Existem convertidos que o são desde a infância, porque nasceram numa família cristã e aprenderam essas coisas com as suas famílias, né? Há pessoas que vão se converter mais tarde, né? Eu me converti já com, sei lá quantos anos eu tinha, uns 26, 27. E pode acontecer dessa forma, né? O sujeito era um ladrão, né? E de alguma forma ali o Espírito Santo toca ele naquele momento, no final da sua vida, e Jesus o acolhe, o perdoa e o canoniza. O canoniza, né? Como assim o canoniza? Bom, sempre que uma pessoa morre, né, a gente fala, né? A gente não pode presumir a salvação nem a condenação de ninguém, né? Então, a gente já falou sobre isso. Às vezes missa de sétimo dia, já está no céu, né? Pô, como é que você sabe que já está no céu? Pode ser que esteja, pode ser que não, né? Mas esse aqui é um que a gente sabe, né? Porque o próprio Cristo falou: olha, meu filho, hoje mesmo estarás no céu, né? E quando eu penso nesse negócio que a gente estava falando, né, que ele desce a mansão dos mortos, né? Pô, beleza, ele desceu a mansão dos mortos ali na sexta, né? Então quer dizer que se só depois do domingo que o pessoal vai para o céu, esse ladrão foi o primeiro a chegar no céu, né? Porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Eu sempre achei isso meio estranho, né? Quando eu pensar, né? Ele chegou lá e não tinha ninguém lá, nem Jesus estava lá, né? Porque Jesus estava na mansão dos mortos, né? E aí quando chegou o domingo, né? Sobe lá Moisés, né? Dilma já tá: ô pessoal, tudo bem? Ó, Moisés, você vai ficar ali? Deixa eu apresentar aqui o céu para você. Tem alguma coisa estranha, né, nesse raciocínio teológico, né? Eu acho que o estranho está nessa palavra hoje, né? Porque o hoje de Deus pode ter um significado diferente, né? Que não seja tão assim literal. Quer perguntar? Não. O tempo de Deus, né? Quando você pega o original da escritura em grego, ele vai usar duas palavras diferentes para falar sobre o tempo, né? Ele vai usar tanto a palavra cronos como a palavra kairos, né? Kairos, às vezes, até nome de grupo de oração, né? Olha lá, o grupo de oração, daqui é kairos, né? Mas enfim, né? O cronos seria um tempo mais quantitativo, vamos chamar assim, né? Esse tempo que a gente está acostumado, né? Hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, né? Que Deus criou. Que Deus criou. E o kairos é um pouco o tempo de Deus, né? Então, quando você fala sobre as realidades do céu, não se passa o tempo, né? Então é inadequado eu falar assim de tal coisa, tal acontecimento do céu não acontece no tempo, né? No céu não tem hoje, não tem amanhã, não tem depois de amanhã, né? Você tem o tempo de Deus, a eternidade, né? O kairos. Então, lembrando lá, a gente está falando numa aula sobre o tempo pascal, mas uma outra aula que a gente deu sobre um tempo forte da liturgia foi a aula que a gente falou sobre o advento, e a gente falou, né, das vindas de Cristo, né, que classicamente são duas vindas, mas que há uma terceira vinda de Cristo, né? No advento a gente medita sobre a primeira vinda de Cristo, que ele veio na carne, né, que é isso que eu falei agora há pouco, que é um evento histórico, este sim, né? Acontece no Cronos, né? Quando Maria recebe o anjo Gabriel, que anuncia a vinda de Cristo, e ela diz o seu sim, o seu fiat. Naquele momento da história, Cristo vem na carne, na fragilidade, e vem no seio de Nossa Senhora. Então, Cristo, que sempre existiu na sua condição de segunda pessoa da Santíssima Trindade, passa a ter uma natureza humana, que até então ele tinha só a sua natureza divina, né? Então essa vinda de Cristo acontece no momento do Cronos, no momento da história. E há um outro momento da história, no Cronos também, que Cristo voltará, né? E que a gente pede na liturgia, né? Vinde, Senhor Jesus, né? Que é no fim dos tempos. E de novo a gente reza no credo, quando a gente reza aquele credo mais longo, né? Niceno Constantinopolitano, rezamos ali na Páscoa.
no domingo de Páscoa, e de novo há de vir em sua glória, né? Então primeiro ele vem na fragilidade e de novo ele há de vir glorioso, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então esse é o fim dos tempos, né? No fim dos tempos, das coisas como elas são hoje, né? Quando haverá novos céus e nova terra, ele há de voltar glorioso para julgar os vivos e os mortos. A gente falou isso lá naquela aula do Advento. Mas a gente falou também dessa terceira vinda de Cristo, que é o Cristo que vem no Kairos, é o Cristo que vem no hoje, né? E isso é uma coisa importante dentro dessa aula de aqui, como eu devo viver o tempo pascal, né? O Cristo que vem no hoje nos dá aquela noção de vigília, né? Vigiai, né? Porque não sabes quando o patrão vai voltar. A gente se lembra daquelas parábolas que Cristo ensinava, que o dono lá, o patrão foi viajar para uma terra distante e o seu servo, meu patrão demora para voltar, então vou abrir aquela geladeira dele, pegar aqui, tomar uma cervejinha dele. Vocês assistiram aquele filme que ganhou o Oscar, acho que 2020, Parasita? É um filme coreano, né? É um filme meio esquisito, assim, mas é interessante em alguns aspectos, né? Mas basicamente é uma família rica da Coreia e uma outra família pobre, e as pessoas da família pobre vão sendo empregadas, né, pela família rica. E tem essa cena, né, que a família rica viaja, né? Beleza, né? Os caras viajaram, então é que nem o pessoal bota no Instagram assim, sextou, né? Eles abrem ali a cerveja, tomam uma festa, né? E até no filme acontece umas coisas ali que a festa deles é interrompida, né? Mas me lembra muito essas parábolas de Cristo, né? A gente não sabe quando vai ser essa segunda vinda de Cristo, né? Então a gente deve estar preparado pensando no Cristo que vem no hoje. Então a conversão é hoje. Eu devo ser um homem novo hoje. Eu devo lutar contra o pecado hoje, né? Então, se é hoje que o menino bate na minha janela no sinal, vai pedir uma esmola, é hoje que eu tenho que dar uma esmola para ele, né? Aquilo que me é pedido eu devo responder hoje, porque pode não haver amanhã, né? Como nos canta Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não tivesse amanhã, né? E ele vai ler, né? Porque na verdade não há. O que Renato Russo quer dizer com isso, né? Que o tempo é finito, né? O tempo cronos é finito. Amanhã pode realmente não haver, né? Então é hoje, é no Kairos, é no Cristo que vem hoje que a gente deve se converter. Então acho que essa questão do hoje, da subida de São Dimas para o céu, né, a gente deve interpretar dessa forma, né? Porque é a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo que a gente passa a ganhar o céu, né? Então, não deve ter sido exatamente na sexta-feira. Voltando aqui ao catecismo, então, né? Cristo desceu aos infernos. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, pressupõem anteriormente à ressurreição que este tenha ficado na morada dos mortos. Aquilo que a gente falava, ele realmente morreu. Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte, como todos os seres humanos, e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que estavam ali aprisionados, né? E essa ida de Cristo à mansão dos mortos, né, ao Sheol, ao Hades, ela vai nos dar o entendimento de várias passagens, né, do Antigo Testamento, né? Lembra que a gente fala, né, o Novo Testamento ele é a chave de leitura do Antigo Testamento. Sem o Novo Testamento você não entende o Antigo Testamento na sua plenitude. Por exemplo, você vai entender o descanso sabático de Deus, né? Deus vai criar o mundo, né? Ele cria o mundo no domingo, na segunda, né? Faz a luz, separa a terra e o mar, né? Todas aquelas coisas que a gente tem ali no Gênesis 1 e no Gênesis 2, né? E no sétimo dia ele descansou, né? Então isso gera uma forma alegórica, né, de se dizer o que Deus teria feito no sábado, né? No sábado ele descansa, né? Então, após a árdua tarefa de criar o mundo em 6 dias, Deus descansou, né? Para a pensar também é meio inapropriado você pensar isso, pô, mas ele é Deus, né? Deus descansa, né? Como é que eu vou entender isso, né?
ele se cansou dessa trabalheira aí e foi descansar no sábado, né? Então já havia ali, de uma forma metafórica, uma profecia, né, do que viria a acontecer, né? Então, depois de todo o sofrimento da paixão, né, Cristo descansa na mansão dos mortos, né? A gente sabe, né, que ele não foi para lá exatamente para descansar, né? É isso que você falou, ele foi para redimir. Mas você entende o que a Bíblia quis dizer com isso, né? O sabático judaico, ele faz uma referência, portanto, com essa estadia de Jesus na mansão dos mortos, né? E você vai ter outras alegorias disso no Antigo Testamento também, né? O próprio Jonas, né, que é chamado lá para converter os ninivitas, né, e ele é engolido pelo grande peixe, né? Dizem aí que é uma baleia, né? A Bíblia fala do grande peixe, e que no terceiro dia ele sai de dentro do peixe, né? Então ele passa aqueles dias ali na catacumba do peixe, assim como Cristo passou aqueles 3 dias na catacumba ali, né? Então essa estadia na mansão dos mortos já é essa alegoria. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. A descida aos infernos é o cumprimento até a plenitude do anúncio evangélico da salvação, né? É muito bonito isso, né? Porque Cristo vem para pregar a boa nova, né? E você poderia pensar que é injusto, né? Puxa, é injusto, né? E quem viveu antes dele, né? Não recebeu essa pregação da boa nova? Não, ele foi pregar a boa nova lá na mansão dos mortos para aqueles que vieram antes dele, né? Já que ele pede, né, ir de pregar o evangelho a toda criatura, ele fez sua parte também, né? Da mesma forma que o ladrão não subiu na sexta-feira, ninguém ficou esperando 10 mil anos para receber a boa nova, porque está todo mundo na eternidade. Sim. Você não vai ficar achando, então Adão ficou 20 mil anos esperando até que Jesus foi lá para salvar a alma dele. Não, aquele conceito de eternidade, né? Isso não pode ficar limitado no tempo. As coisas acontecem juntas. O nosso pecado hoje chicoteia e cospe na cara de Jesus lá no Calvário. É isso aí. A sua paixão, ela já tinha em mente o perdão das ofensas que viriam depois, né? E isso é interessante até na nossa oração, né? Às vezes, né, você, sei lá, tem alguma pessoa que está em perigo. A pessoa estava ali num barco que naufragou, sei lá, né? E aí você está esperando a pessoa voltar, a pessoa não voltou, e você está rezando, e às vezes a pessoa já foi salva, já foi resgatada e tal, você está rezando. Às vezes Deus conta a oração que você está fazendo agora para justificar algo que ele já fez antes, né? Porque a oração também não obedece o tempo, né? Aquele negócio, oração não muda a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é a vontade de Deus, é fixa, né? Então, puxa, eu vou rezar aqui eu vou fazer aí a novena do trabalho, né? Uma mãe de família que o marido está desempregado e ela começa a rezar uma novena para que o marido ache emprego, né? Então com a minha oração eu estou mudando a vontade de Deus, porque ele não acharia emprego, mas através da minha oração ele vai achar. Não está mudando a vontade de Deus. A vontade de Deus é fixa, mas a sua oração pode ser a vontade de Deus. A vontade de Deus é que um dos meios pelo qual o teu marido vai encontrar um trabalho, além do aspecto humano da coisa, né, dele fazer lá um bom currículo vitae, dele correr atrás, procurar, né, Deus também está contando com as suas orações como um meio de se conseguir essa determinada finalidade que você quer, né? Então a oração não obedece o tempo também, né? Cristo desceu, portanto, no seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, vivam. Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos, né? E aqui é uma homilia de autor desconhecido que é bonita também para a gente ler, né? Um grande silêncio reina hoje na terra, um grande silêncio e uma grande solidão, um grande silêncio porque o rei dorme, a terra tremeu e acalmou-se, porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam pelos séculos.
Ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer ir visitar todos os que assentaram nas trevas e à sombra da morte. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho e para os quais é Deus. Adão acorrentado e Eva, com ele cativa, eu sou teu Deus e por tua causa me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro no inferno. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. É muito bonito esse parágrafo, né? Então, essa questão, né? Isso ajuda, eu não sei se o Pedro deu uma aula sobre a Semana Santa, eu não sei se ele chegou a falar desse aspecto, né? Mas ali a partir da sexta-feira, 3 horas da tarde, na sexta-feira não tem missa, né? Então, quando você está fazendo ali o tríduo pascal, né, você tem a missa da Santa Ceia do Senhor, né, na quinta-feira. Normalmente, quinta-feira de manhã não tem missa, só a missa lá na catedral, onde o bispo consagra os óleos, né, o óleo do crisma, do batismo. Foi lá? E à noite tem a missa da Santa Ceia do Senhor. E aí essa missa, ela não se encerra na quinta, né? É como se fosse um contínuo, né? Mas na sexta, não chamamos de missa, porque para ser missa tem que haver sacrifício. Na sexta-feira você não tem ofertório, você não está oferecendo pão e vinho, né? Cristo morre, então não se renova naquele dia a sua morte. Há comunhão, mas há comunhão com hóstias que já foram consagradas previamente, em missas anteriores, né? E depois das 3 da tarde, em que a gente comunga, normalmente não se fica hóstias consagradas na igreja. Então, se você for numa igreja na sexta-feira, 8 horas, né, Cristo não vai estar lá no sacrário. Aquela velhinha que fica acesa do lado do sacrário, que fica acesa indicando que Nosso Senhor está ali, ela fica apagada, né? O significado disso, né? Cristo não está na terra, né? Ele desceu à mansão dos mortos, ele não está aqui, né? E até liturgicamente, né, no direito canônico, se você pedir a comunhão no sábado, você não pode receber. Vocês sabem, né, que é possível receber a comunhão fora da missa, né? Vamos supor, né, você está hospitalizado, né, vai lá, essa é a função principal desse apostolado dos ministros extraordinários da Eucaristia, né? A função do ministro extraordinário da Eucaristia não é ajudar o padre na missa, a função principal é levar a comunhão às pessoas, né? Então leva nos hospitais, leva as pessoas que por algum motivo não podem sair de casa. Eu estou com uma senhora internada, paciente minha, né, que recebia comunhão diária, todo dia o ministro está indo lá no hospital, né? Agora ela está grave demais até para receber a comunhão, tadinha. Mas no sábado você não pode, né? Eu lembro uma vez, né, que eu vou na missa diária também, né? Eu vou todos os dias. E um dia que eu deixei para ir na missa no final do dia, né? Às vezes eu vou de manhã, às vezes eu vou no fim do dia. E aí nasceu a minha sobrinha. A minha irmã, tô indo pro hospital e tal, tá bom, vou te encontrar lá. Eu saí do consultório e fui para lá direto, assim, puxa, hoje eu não vou, na missa eu não vou comungar, né? Só que aí o meu irmão teve neném na Casa de Saúde São José, né, que é um hospital cuidado por essas irmãs da Ordem de Santa Catarina, e lá você pode pedir a comunhão, né? Tem lá um ramal lá, oi, tudo bem? Eu recebo comunhão diária, será que eu podia vir alguém aqui me trazer a comunhão? Vai lá uma da irmã te dá a comunhão, né? Claro que tem um pequeno rito, né, que vai fazer ali, né, dentro do que for possível no momento, faz uma leitura evangélica, faz uma oração, se preserva a solenidade de estar recebendo a Eucaristia, né? Mas no sábado não pode, exceto em risco de vida, né? A pessoa está morrendo e vai receber o viático, se abre uma exceção e essa pessoa pode receber a comunhão ali no sábado, mas de uma forma geral não se pode comungar até que venha a liturgia do Sábado Santo, né? Que acho que é a missa mais bonita do ano, né? Às vezes eu acho que até aqui a gente exagera um pouco aqui, né? Solta fogos, glória, né? Acho que é um pouco de exagero, né? Mas é a missa mais bonita, né, do ano. Se missa é sacrifício, bater palma e soltar fogos é complicado. Pois é, né?
Ainda assim, né, a missa é sacrifício, eu concordo com você, eu acho inadequado soltar fogos e bater palma, mas eu não tiro a questão da alegria no sacrifício. Não, Isso sim. Alegria na ressurreição, mas Sim. não no sacrifício. No sacrifício não tem alegria, né? Você passa a pensar no Calvário todo que a missa representa, ali não tem alegria. Eu não concordo com você. Você imagina a Maria batendo palma ali? Não, eu concordo com você em relação à palma. Isso eu estou de acordo. Eu não concordo com você em relação à alegria. Que isso é inclusive uma coisa que a gente canta na liturgia, né? Ó feliz culpa que nos trouxe tão grande redenção. Até ali na culpa de Adão a gente se alegra, né? Que nos trouxe uma grande redenção, né? O sacrifício, de certa forma, tem um aspecto alegre nele, e isso é fundamental a gente entender, porque isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa vida. Se você não enxerga a alegria no sacrifício, você passa a viver como o filho mais velho do filho pródigo, né? Que vocês vão... Acabou que desviar um pouquinho, mas acho que é fundamental a gente entender isso daqui. Lembram da parábola do filho pródigo? Você tem lá um filho mais novo, que todos nós somos um pouco filho mais novo e filho mais velho, tá? E os dois estão errados, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo, então, para quem não lembra, pai, dá-me a parte que me cabe na herança, pega lá, mata o pai, a gente já falou aqui em outras aulas, né? Mata o pai no sentido figurado, né? Porque é a herança do pai antes do pai morrer, né? Quer ir para longe de você, né? Então, quando que a gente é o filho mais novo? Né? Quando a gente não quer seguir a vontade de Deus, quando a gente quer buscar a nossa vontade acima de tudo e deixa Deus para lá, e a gente faz isso nas nossas vidas muitas vezes, não é verdade? Mas existe esse aspecto do filho mais velho que é quando você obedece, mas você obedece com um pouco de amargura, né? Porque a gente prova o nosso amor, né? E a nossa religião é a religião do amor, né? O bom cristão é aquele que ama, né? O Santo Agostinho resume, ama e faz o que quiseres. A gente prova o nosso amor no sacrifício. É muito fácil amar sem sacrifício, mas é na dificuldade, é no sacrifício que a gente prova o nosso amor. Quando a gente faz a vontade do outro acima da nossa vontade, quando a gente se doa pelo outro, a gente assume a nossa cruz por amor ao outro. E se não há amor, e quando eu falo de alegria, eu vejo a alegria e o amor unidos, né? O amor é alegre, né? A gente é como o filho mais velho do filho pródigo. Ele vai dar definição de alegria, né? Carnaval é alegria? Essa é uma alegria falsa. Não, essa é a questão. Eu estou falando da verdadeira alegria. Amor e alegria é uma coisa, a alegria do amor é uma coisa, agora a alegria de carnaval, né? De novo, bater palma, fazer corinho. Mas essa é uma falsa alegria. Vamos lá, galera, uba. Assim, existe igreja protestante para isso, pô. Não, essa é uma falsa. Um grupo falsa de alegria. católicos que queria esse tipo de coisa, divergiram da doutrina da igreja e foram. Nem cruzar o braço na missa pode, Renato, pela doutrina. E assim, e tem galera batendo palma, tem galera, oba, vambora, entendeu? Assim. Não é que a alegria de se comemorar, não é essa que eu estou falando que é falsa. Né? A falsa alegria é essa alegria que você entende com a alegria de carnaval. Né? A alegria que às vezes é uma alegria fútil. Mas aquela dancinha eu gravei aquilo. Tá gravado no YouTube, não precisa. Não, mas eu mandei a dancinha lá pro pessoal, tem mais 7 curtidas. Mas em relação à liturgia, por exemplo, a boa nova, faria sentido bater palma para a boa nova, no caso, em algumas missas? Concordo com bater palma para o sacrifício, né? Quando você diz, quando o padre apresenta, porque quando o padre apresenta o livro do Evangelho virado, né, para as pessoas, né? Glória a voz, Senhor. Eu vejo que é uma coisa costumeira, eu não tenho conhecimento se nesse momento é permitido pelo direito canônico o aplauso, né? Mas tem isso, quando o padre levanta o evangelho virado para ele, não se bate palma. E eu não sei, eu não estou falando uma coisa que eu li no direito canônico, tá? Estou falando de experiência cristã, e quando o padre levanta para o povo, com frequência o evangelho é aplaudido nesse momento. Se nesse momento pode, né? Não sei. Mas enfim, Pelo que eu sei do rito, não. Pelo que eu sei do rito, não pode cruzar o braço, não pode bater palma. Entendeu? Entendi, Você quando. Aquela questão do Pai Nosso, é rezando, não é de braço aberto, só quebra o braço aberto. o sacerdote abre. Só ele. E abre em cruz, ele não abre em súplica, né? Só para não fazer sentido, faria sentido bater palma para a boa nova. Só isso.
Entendi. Eu respeito o rito, eu acho que não faz sentido, mas... Agora, Assim, não estou para julgar ninguém, só estou fazendo uma observação. A mim cabe o quê? Mudar de igreja. É simples assim, cara. Não preciso ficar... Agora, entende que a gente está falando de duas coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa é gestos na liturgia, outra coisa que a gente está falando é a alegria no sofrimento. A minha missa de tudo. No sentido de que você está trabalhando de forma pesada e você se alegrar mesmo no seu trabalho pesado. Né? Você tem que carregar pesados fardos e você fazer isso de uma forma alegre. Não, Ó, vamos focar aqui, pessoal. Acabando, eu saio da igreja, eu vou para outra igreja. Assim, não cabe a mim, eu acho que beleza, é bonito, o pessoal gosta. Tá, vamos focar. Então, essa questão do filho mais velho, né? Se a gente não tem esse entendimento, a gente vai se amargurar na vida, né? Eu vou fazer as coisas, eu sei que eu tenho que fazer e tal, não sei o quê. Eu tenho 4 filhos pequenos, né? Tem horas que eles me dão vontade de enlouquecer, né? Tem horas que eles me enlouquecem, né? Tá os 4 chorando ao meu não. Cara, se eu não vejo a alegria no sacrifício, eu vou enlouquecer, né? Então, a única forma que eu enxergo, né? Ainda que todo pai passe por isso, né? Tem pai que enlouquece, tem pai que não. Eu acho que a única forma de um pai ou uma mãe não enlouquecer é colocar amor e se alegrar nesse tipo de sacrifício, né? De você ter Estamos alinhados. 4 crianças que estão fazendo birra e tal, e você tem vontade de jogá-las pela janela, mas o amor fala mais alto e você vê no sacrifício a alegria que, cara, quando eu estou fazendo isso, eu estou tirando alguns espinhos da coroa de espinhos de Cristo, né? E aí você não age como um filho mais velho, que em algum momento ele explode, né? Eu sempre fazendo tudo para você, e você não me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos, né? Então, de certa forma, ele queria um pouco da alegria de carnaval, né? Ele queria ali um cabrito para fazer um sextou com os amigos dele, né? Ele queria um pouco oba-oba, mas ele não estava se alegrando no sacrifício. Então, isso muda a vida, porque se você não aprende a se alegrar no sacrifício, você vai se amargurar, né? Engraçado, né? No começo da minha carreira, né, isso era uma coisa que eu observava muito, né? O jovem, normalmente ele é mais entusiasmado, né? Então, qual é a função? Uma das funções do estagiário numa corporação, numa empresa, o estagiário ele tem aquele ânimo, né? Aquela juventude, aquela vontade, ele se entusiasma com as coisas, né? E o cara que já está velho, já vi isso várias vezes, ele não se entusiasma tanto, né? E eu lembro quando eu era estagiário, né, um chefe que eu tive falou isso para mim, né? Puxa, me passou lá uma escovada, né? Alguma coisa que eu não tinha feito bem feito, né? E ele me chamou para conversar, para me dar uma escovada. Ele falou: você sabe qual é a tua função aqui? Eu falei: não, senhor Jorge. Não, trabalho muito pesado, eu tenho que ajudar, né? Então, você não sabe nada, cara. Você está no 4º ano da faculdade, você acha que você ajuda alguma coisa aqui? Você é um bostinha, ele falou com essas palavras, né? Mas você é importante pra caramba aqui, porque quando o doente vem grave e melhora, você dá pulos de alegria porque o doente melhorou, né? E os médicos mais velhos já viram isso, e de certa forma essa tua alegria contagia a equipe e é importante, né? Então essa jovialidade muita gente perde conforme vão se passando os anos, né? E mais do que perder essa jovialidade, eu lembro que falou isso a observar, né, que algumas pessoas ficam mais amargas conforme vão envelhecendo, né? E às vezes uma pessoa que você conheceu na juventude, que era uma pessoa bem jovial, com o passar dos anos ficou mais casmurra, mais ranzinza, né? E por que isso acontece? Porque a vida dá pedrada. A vida dá pedrada. E se a gente não aprende a se alegrar com as pedradas da vida, pode ser que também nós fiquemos amargos, né? E não é isso que Deus nos chama, né? A gente já falou aqui, católico triste cristão, né? Para o católico, a alegria deveria ser uma norma de sempre, né? Claro que isso não impede você de ter um luto, né? Sua mãe morreu, sei lá, você está no momento... A tristeza como sentimento pode vir, mas você jamais deve se deixar dominar pela tristeza, né?
Então, aprender a ver a alegria no sacrifício. Até porque os sacrifícios são também bênçãos, né? Quando você pega um terço e leva para o padre abençoar, né? O que o padre faz ali no terço? Faz uma cruz. A cruz é uma bênção, né? Quando você fala para o seu padrinho, benção meu padrinho, né? O que ele vai fazer na sua testa? Uma cruz, né? Porque a cruz, o sacrifício, é uma bênção. Tanto que se você pega a gente está falando de liturgia, né? Se você pega esse texto, uma imagem sacra, e leva para o padre abençoar, e o padre, em vez de fazer uma cruz, ele faz assim um círculo, ou ele faz assim umas ondinhas, acho que não valeu esse negócio não, né? Melhor levar e dar para outro padre abençoar aqui, né? O ato litúrgico é fazer a cruz. Existe um ato litúrgico, exatamente, que não prevê ondinha, Sim. nem bate-palma. Tem bate-palma, um quadrado, Alegria no hospital, um coraçãozinho. A alegria no hospital é ótima, agora na mesa de cirurgia não, lá todo mundo está sério, seguindo um rito bonitinho. Pô, o Arapan, você não entendeu ainda, cara. Não enxerga a alegria como pau. Alegria não é sinônimo de pau. Exato. Tá? Então tá ótimo. Deve haver alegria num sábado santo, mas essa alegria é interior. Sim, se manifesta de várias formas. Sim. E mais do que o sábado santo, o que eu estou querendo ensinar aqui é a alegria no dia a dia, né? Nos sofrimentos do dia a dia. Que a gente aprenda a se alegrar nos sofrimentos do dia a dia, né? Eu lembro, na JMJ aqui, a gente organizando, eu acho que eu já contei essa história aqui, né? A gente organizando a JMJ e a gente tinha lá no caderninho, né? Quem são os peregrinos que vão vir aqui para essa paróquia, as pessoas que cederam as suas casas, né? Foi 2013, vocês lembram da JMJ, né? As pessoas cederam suas casas para receber peregrinos e já estava lá tabelado, ó. O Ramon, que vem lá do México, vai ficar na casa de fulano de tal, você não vai ficar. Cara, chegaram ali 2 ônibus de pessoas que não estavam na nossa lista, né? A gente, caraca, o que a gente vai fazer com essa garotada e tal? Eu lembro a Ivânia, a mãe do Pedro, glória a Deus, mais peregrino. É uma pessoa que se alegrou no sofrimento, né? Tava todo mundo ali, caraca, que abacaxi, como é que eu vou fazer com esses garotos, né? Pô, que bom, né? Mas 2 caminhões cheios de pessoas que vieram adorar a Deus aí nesses dias, assim, né? Ele alegre no sofrimento, né? Vamos dar um jeito ali, né? Vamos fazer isso acontecer aqui. Acabou que no fim deu tudo certo, eu não lembro qual foi a solução que você deu para aquilo, mas não dormiram na rua. Vamos voltar aqui. Aí agora, a gente falou da mansão dos mortos, a gente vai falar da ressurreição. Anunciamo-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais, a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante de nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Cristo ressuscitou dos mortos. Por sua morte, venceu a morte. Aos mortos deu a vida. Então, evento histórico e transcendente. Havia aqui um cardeal, Bultmann, uma frase aí que foi um pouco infeliz, né? Teria dito que, ainda que eu pudesse ver o túmulo de Cristo e ver o corpo dele lá presente, ainda assim eu acreditaria na sua ressurreição. Não é assim. A gente acredita na ressurreição porque o túmulo está vazio, né? Então, é um evento histórico e transcendente. Assim como a gente falou que quando ele morre, ele não apareceu 3 e 5, ele morreu de verdade, ele ressuscitou também de verdade. Por que eu estou sendo enfático nisso? A gente vive um tempo em que as coisas que são sobrenaturais, há uma tendência em alguns núcleos de pensamento, às vezes até dentro da igreja, de se afastar aquilo que é sobrenatural e ter uma crença mais materialista. Então, não vai faltar quem diga que a ressurreição de Cristo é algo simbólico, né? Não, as suas ideias ficaram, os seus ensinamentos ficaram para todo sempre, né? Não é essa a nossa fé. A nossa fé é que ele ressuscitou
de verdade, como evento histórico, né? Então, a gente está muito frio. E Tomé fez questão de conferir. Pois é, o evangelho de hoje. O sepulcro estava vazio. Porque o corpo não estava mais lá, e não estava mais lá porque ressuscitou. Isso é um evento verdadeiro. Vocês lembram de alguma outra passagem de alguém que ressuscitou aí no Novo Testamento? Lázaro, tem Lázaro, tem a Talita, né? Filha de Jairo, né? Talita cum. Mas Lázaro, né? Lázaro que eu queria lembrar, eu faço uma analogia da ressurreição de Cristo com a ressurreição de Lázaro. Tem algumas coisas bonitas aí, né? Na ressurreição de Cristo, né? Quando a gente acabou de terminar a Quaresma agora, né? Mas se vocês forem lembrar da primeiro evangelho da Quaresma, né? Na quarta-feira de cinzas, né? Do pó viestes e ao pó há de voltar. Então Cristo chega ao mundo numa caverna, né? Numa gruta, não tinha hospedagem para ele vai para uma gruta ali, né? Parece que havia um hábito de se usar essas grutas para deixar os animais ali, né? Botava ali os cavalos, fazia um estábulo ali. Ele nasce numa gruta. Ele nasce numa gruta emprestada, né? Ele nasce numa gruta emprestada. Ele está numa outra. José e Maria estão numa outra cidade, eles são de Nazaré, estão em Belém, não tem hospedagem. Alguém cede, não tem lugar para você ficar na minha casa, mas pode ficar ali com os bichos. Então empresta ali para ele, né? Então Cristo nasce pobre. O primeiro berço é a manjedoura. Numa gruta, o primeiro berço é a manjedoura e está frio, né? O que eles fazem com o neném porque está frio? Ele é envolto em faixas, né? No Natal a gente canta, né? Deus pequenino, Deus é envolto em faixas, né? São Lucas vai colocar nessa o menino que nasce envolto em faixas numa gruta emprestada, né? E quando ele morre num sepulcro emprestado, né? José de Arimateia tinha lá aquele sepulcro lá onde colocou ele. Ele também nasce pobre, ele perde tudo, inclusive suas roupas, né? Os soldados tiram as suas roupas e a sua túnica, né? Que era uma túnica boa, né? Sem costura, né? A gente imagina que foi feita por Nossa Senhora, né? Um maior capricho aquilo, né? Então, ele morre pobre, sem nada, e é colocado também num túmulo emprestado. De novo ele volta para uma gruta, né? E havia esse costume, né? De se enfaixar os mortos. E era uma forma de preservar um pouco mais ali o corpo para que ele não se decompusesse tão rapidamente, né? Uma forma parecida com as múmias, né? Lá no Egito, né? Que se colocava aquelas faixas, né? Então essa analogia, né? Cristo vem ao mundo envolto em faixas numa gruta emprestada e sai do mundo também numa gruta emprestada envolto em faixas. Mas aqui em Lázaro, eu vou tentar achar aqui no Evangelho de João, né? Essa passagem da ressurreição de Lázaro que vocês falaram. Aqui, está em João 11. Eu vou direto aqui para o versículo 28, acho que não dá tempo de a gente ler tudo. Marta foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: o mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele, pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava, o viu, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito, né? A mim me toca muito esses aspectos humanos de Cristo, né? Cristo se comove
com a nossa tristeza, com o nosso sofrimento. Viu ela chorando e ficou intensamente comovido. E, sob um impulso de profunda emoção, perguntou: onde o pusestes? De novo, é um aspecto humano de Cristo, né? Também Cristo às vezes agia de forma impulsiva, né? Ele não pecava, não pecou, mas Cristo também era submetido às emoções, né? E, sob o impulso da emoção, onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Jesus chora nessa passagem. Por que ele chora? Porque o amigo dele morreu, Lázaro. Então você para pensar, né? Ele morreu para a morte física. Quando a gente peca, assim, nós somos batizados, né? Nós somos amigos de Cristo também, tal qual Lázaro. E Cristo também se emociona com os nossos pesares. Então, se a gente peca mortalmente, nós morremos de uma forma mais grave do que Lázaro, porque morremos para a vida eterna. Lázaro aqui morreu a sua vida biológica. Quando a gente peca gravemente no pecado mortal, a gente morre a vida zoé. Eu acredito que Cristo chora também quando nós pecamos mortalmente, né? E que isso sirva até de impulso para que a gente evite o pecado com todas as nossas forças, né? Porque morremos e Cristo chora. Também nós somos seus amigos, nos quer bem. Onde o puseste, Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus: vede como ele o amava, né? Está chorando, ele realmente amava Lázaro. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta, né? Então, ia ter esse hábito na época de se enterrar os mortos nas grutas, né? Coberta com uma pedra, né? Então, faz uma analogia aí com Cristo, né? Cristo também foi enterrado ali numa caverna, coberta com uma pedra. Tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí, né? Então, dentro desse processo de decomposição do cadáver, né? Do corpo morto, né? Com aquelas faixas, normalmente até 3 dias as faixas ainda seguravam um pouco a putrefação, né? E no 4º dia já cheira mal, já tem 4 dias, né? Alguns entendem isso, que não foi do desejo de Deus que Deus chegasse a se decompor a ponto de cheirar mal, né? Ele não chega ao 4º dia, Jesus, né? No 3º dia ele ressuscita. Mas Lázaro estava aí há 4 dias. Já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Cara, eu adoro o Evangelho de João, assim, me emociona cada vez que eu leio, assim, né? Lázaro, vem para fora, né? De novo, se a gente fez essa analogia com a nossa morte pelo pecado, né? Cristo também nos chama. Estamos em pecado, né? Ele fala: Renato, para fora. Ele nos chama o tempo todo. Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto com um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Bom, o ponto que eu queria colocar aqui, existem várias semelhanças, né, entre aquilo lá e algumas diferenças entre o Lázaro e o Cristo, né? Essas semelhanças aí, as faixas, o sudário, a gruta com a pedra, né? Algumas diferenças, né? Não é o Lázaro que tira a pedra, para começar, né? Parece que a pedra era pesada, né? A gente leu aí no Evangelho
do domingo passado, né? Da Páscoa, que tão logo. Vamos ler nesse daqui que o Pedro tinha colocado, Marcos. O Pedro gosta que a gente leia esse nessa aula. Bom, pelo menos em aulas passadas ele. Vou ler. Marcos 16. Não, mas não é essa que eu queria ver, não. Eu queria ver a paixão, a ressurreição mesmo. Cadê? Aqui. Não, é essa mesmo. Marcos 16. 1:20. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mas o sol havia despontado. E diziam entre si: quem removerá a pedra do sepulcro para nós? Era uma pedra pesada. É aquele negócio, né? Quando você tem fé, você tem amor a Cristo, né? Essas mulheres não enxergaram a dificuldade. Cara, sei lá, vamos levar perfume, a gente vai dar um jeito lá, vai tirar a pedra lá, né? Não se intimidam pelas dificuldades para fazer as coisas, né? Bom, voltando ao Lázaro, só para não perder aqui o andar da carruagem, né? Então Lázaro não tira pedra, tiram a pedra por ele. Lázaro não consegue tirar as faixas de sudário, né? Eu imagino que ele sai ali todo amarrado ali, né? Tipo aqueles filmes que o cara amarra o outro na cadeira sequestrada, ele sai dando uns pulinhos, assim. Lázaro deve ter saído dessa forma, né? E a igreja enxerga isso, colocando uma diferença entre a ressurreição de Cristo, vamos adiante aqui, né? Levantando os olhos, elas viram a pedra removida, e ela era muito grande, e entrando no sepulcro, viram sentado ao lado direito um jovem vestido roupas brancas e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhas medo, buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide dizei a seus discípulos, a Pedro, que ele vos procede na Galileia. Lá o vereis como vos disses. Elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas, amedrontadas, e ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Então, ele sai sozinho, ele sai sem ajuda, né? E em São Lucas, né? Em São Lucas, a gente vai ver, ó. Lucas 24, no primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiam-se aos sepulcros com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra, a mesma história, né? A pedra removida longe da abertura, entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aqui, a princípio, entraram, mas não encontraram o corpo, mas sabiam elas o que pensar quando apareceu em frente delas dois personagens. Então, um era um anjo, aqui são dois anjos, né? Dois personagens, com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas, voltassem o rosto para o chão e disseram-lhe eles: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, né? Eu acho isso muito curioso, né? Porque às vezes, para nós, como é que elas não entenderam, né? Como é que eles não entendiam? Porque o Evangelho vai falar que Jesus, ele fala da sua paixão 3 vezes, né? Lá, primeiro anúncio da paixão, segundo anúncio da paixão. E Jesus não fala como parábolas, ele fala super explícito assim, né? É necessário que o Filho do Homem sofra na mão dos pecadores, mas ele há de ressuscitar no terceiro dia. Não tem aqui labirinto, não tem enigma, ele é curto e grosso, ele é claro ali no que ele quer dizer. Como que eles não entenderam? Para a gente é fácil a gente pensar que eles não entenderam, né? Que a gente viu isso depois, né? Mas elas não entenderam. Os discípulos não entenderam. Imagino eu que se tivessem entendido, não teriam fugido na sua paixão, né? Talvez João então tenha entendido alguma coisa, né? Mas o que a tradição nos conta é que uma pessoa entendeu. Maria, mãe de Deus, né? Não essas outras Marias, foram, né? Maria, mãe de Deus, né? Por isso até que o sábado é um dia essencialmente mariano, né?
porque ali, enquanto Cristo estava na mansão dos mortos e todos tinham se dissipado, né, Maria conservou a sua fé. Né? Hoje você falou, né, a gente leu Tomé no Evangelho de hoje, né? Tomé é aquele que duvidou. Eu estou contando essa história direto agora, porque lá em casa a gente reza o terço junto com as crianças, né? E aí tem um iTerço, um aplicativo no celular, não sei se vocês usam o iTerço. Que é bom quando você está rezando o terço sozinho, que às vezes é legal de você rezar o terço com alguém, que você reza o Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A outra pessoa lê o rezo. O iTerço vai fazendo isso contigo, assim, quando você está sozinho, né? Ele reza uma parte, você reza outra parte. Então eu acho muito bom para não me perder, né? Às vezes no meio do texto você se perde, pelo menos se você não tiver as contas na mão, né? Mas em algum momento, como o iTerço ele mostra uma figura, né, para cada um dos mistérios, os meninos na casa gostam, né? Papai, vamos rezar o texto do celular? Tá bom, vamos botar o texto do celular. E de um tempo para cá eles ficam pedindo para eu explicar as figuras para ele, né? São os mesmos, são 4 mistérios, né? A gente 4 mistérios. 5 em cada um dos 4, né? Então não são tantas figuras, né? Você repete a mesma coisa várias vezes, né? E no primeiro mistério glorioso, que é a ressurreição, a foto do iTerço é exatamente aquele quadro do Caravaggio, que tá ali o Cristo assim, mostrando o lado ferido, né? Eu tomei assim com a cara ali, né? Botando o dedo na ferida, né? É um quadro famoso do Caravaggio, vocês devem conhecer. Se não conhece, tem aí no iTerço, né? Não, foi uma Nossa Senhora, foi até falado no passado. Oi? Senhora de Caravaggio. Ah, é? Devoção, Não, acho que isso é outra coisa, né? Caravaggio é o pintor, né? Esse quadro de Tomé é um quadro de Caravaggio. E aí, Tomé, a liturgia de hoje, né? O evangelho de hoje, né? Cristo fala para ele, né? Assim, ele tinha aparecido para os apóstolos, mas Tomé não estava entre eles. E nessa aparição, quando os apóstolos vão contar para Tomé, a gente viu Cristo ressuscitado e tal. Só acredito se eu puder ver as suas chagas, seu lado ferido, né? E aí quando no domingo seguinte, né? Esse domingo, né? Domingo passado foi a ressurreição, um domingo depois a gente lê esse evangelho, né? Ele apareceu e Tomé estava lá. Vem cá, Tomézinho, você não acreditou? Não, eu vou te mostrar aqui, né? Quer botar a mãozinha aqui ao meu lado ferido, né? E aí ele faz essa proclamação de fé, né? Que até então nos evangelhos ninguém tinha chamado tão explicitamente Cristo de Deus, né? Pedro fala, tu és o Cristo de Deus, mas Tomé chama ele de Deus, né? Meu Senhor e meu Deus, né? Vira para Cristo assim, meu Deus, né? E até então no evangelho não tinha tido uma proclamação de fé assim, meu Deus, porque no judaísmo tinha essa dúvida, né? O Messias é o próprio Deus, né? Não se via dessa forma, né? E é um pouco do que os judeus detestavam em Jesus, quando ele se fez como Deus, né? Exatamente o contrário, ele é Deus e se fez homem, né? Mas Tomé fala, né? Meu Senhor e meu Deus, né? Ele dá uma proclamação de fé ali super bonita também, né? E Jesus responde, né? Acreditaste porque viste, né? Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem verem, né? A primeira pessoa que a gente pensa nisso é Maria, né? Que Maria, ela ia guardando todas essas coisas que Cristo falava no seu coração, né? Talvez isso tenha faltado nos discípulos, né? Ele falou, né? O Filho do Homem vai sofrer, mas ressuscitará no 3º dia, né? Maria pescou isso e meditava isso no seu coração, né? Então, também nós devemos fazer isso, né? Quando você tem ali, lembra, domingo é o dia do Senhor, é o dia na missa, mas também é um dia para a gente ter uma oração um pouquinho mais profunda, né? Então, levem coisas tão bonitas às vezes que o Frei Francisco fala aqui nas homilias, já levem isso para a oração pessoal de vocês, né? Meditem o Evangelho nos seus corações, e isso ajuda a uma compreensão melhor e que o Evangelho dê fruto, né? Então, bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ver, né? A gente lembra de Maria, mas a gente também lembra de cada um de nós, né? Exato. Porque ainda que não só ali nos 40 dias após a Páscoa, né, que ele foi visto por várias pessoas, né, nos Atos dos Apóstolos, depois vão falar, né, São Paulo vai dizer, Cristo ressuscitou e disso é testemunha muitas pessoas, alguns dos quais ainda vivem entre nós, né? Mas ao longo da história da igreja, outros santos viram uma aparição de Cristo, né? Botar aí as 2 Santas Teresas, né?
Santa Teresinha do Menino Jesus, que via Jesus como um menino, e Santa Teresa d'Ávila, né? Via, né? Jesus, assim, conversava com ele, né? Que nem Moisés conversava com Deus na sarça ardente ali, né? Então isso está presente na vida de alguns santos, né? Mas a maioria de nós não veremos Jesus assim, né? Então somos bem-aventurados por acreditarmos sem ver, ainda que as evidências de que isso aconteceu estão aí, né? No testemunho dos santos, na história da igreja, né? Tanta gente testemunha de algo que aconteceu na sua vida que era nítido que teve ali um dedinho sobrenatural ali naquela coisa, né? Eu tenho as minhas histórias disso daí, né? Ainda que na minha vida nunca tenha visto ninguém levitar, um Padre Pio desses da vida, assim, né? Mas, assim, roubadas, né? Que situação, você assaltado aqui com certeza e tal, que, pô, sair leso dali, eu tenho certeza que teve ali o dedo de Deus ali naquele momento, né? Enfim, mas somos bem-aventurados por crermos sem ver, né? A gente leu em Marcos, a gente leu em Lucas, vamos ver em João. João 20, no primeiro dia, que seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro, correu a dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, né, a gente sabe que é São João, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. E saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro, né? Não é que era o trovãozinho, né? Hã? Até que quando ele chega, ele provoca Pedro. O Frei Henrique, na época que estava aqui, ele falava assim, claro, é mais jovem, né? Ele chega primeiro, é um apóstolo adolescente. Mas ele chega primeiro, mas ele respeita o mais velho, ele não entra. Ele para ali na porta, não, você entra primeiro. Mas é engraçado quando ele escreve que ele sempre dá uma provocadinha. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Entrou então também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu. Então, acreditou aqui nesse momento, né? Acho que também João estava daqueles que acreditaram porque viram. Ele viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo o qual Jesus deveria ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos, então, voltaram para suas casas, né? Então, é aquilo que a gente falava agora há pouco, né? De certa forma, isso já estava um pouco no Antigo Testamento, né? Essa questão de Jonas, né? O próprio Noé, né? Que o dilúvio simboliza um pouco essa questão da morte e após a ressurreição, né? O Antigo Testamento já falava um pouco disso e o próprio Cristo tinha falado de forma explícita, mas eles não entenderam. Nesse momento, João entende, ele vê e crê. E aí eu destaco, né, para encerrar a questão lá do Lázaro, né, o sudário e as faixas, né? Então, enquanto Lázaro, como saía que nem uma múmia dali, né, todo enfaixado, né, o que Cristo fala depois, né? Ajudai-o, né? As pessoas vão lá ajudar Lázaro a tirar aquelas faixas dele, né? Essas faixas, para nós, são as coisas que nos prendem à morte, mas não para Cristo, né? Cristo consegue tirar as faixas sozinho. Cristo tira o sudário sozinho. As faixas estão lá no canto, o sudário ele até dobra dele bonitinho, assim, deixa ele no cantinho ali do lado, né? Mas Lázaro não. Então, enquanto para nós, né, a nossa ressurreição, e todos nós que somos batizados, ressuscitamos em Cristo, né? Então o batismo tem esse significado tão belo, né? Quando somos batizados, nós morremos para o homem novo, o homem velho, e ressuscitamos em Cristo no homem novo. Porém, nós ressuscitamos de uma certa forma como Lázaro, ainda presos a essas amarras que nos amarram lá no homem velho. Então, este é um ponto para que a gente possa viver o nosso tempo pascal. Um deles é a alegria.
O outro deles é nos esforçar por viver o homem novo que ressuscitou com Cristo. Também nós, pelo batismo, já morremos e ressuscitamos, mas necessitamos da igreja para nos ajudar a tirar essas amarras que nos prendem ao homem velho. Necessitamos dos sacramentos, necessitamos da oração, necessitamos da ajuda dos nossos irmãos, né? Nós sozinhos não conseguimos desatar essas amarras, mas com a ajuda da igreja, tanto de forma natural, né? Com a ajuda dos irmãos, com a amizade, com a vida em comunidade, e também de forma sobrenatural, pela graça, principalmente que vem pela oração e pelos sacramentos, nós podemos desatar esses laços, esses panos, essas bandagens, né? Para viver o homem novo, né? Na segunda leitura, né, do domingo passado, né, a gente viu, né, São Paulo, né? Se portanto ressuscitastes, né, Cristo. Ressuscitasse com Cristo. Se esforçai para viver tudo o que há do alto, né? Onde Cristo é tudo em todos. Acho que tem uma música dessas músicas de igreja que fala disso também, né? Se portanto ressuscitastes, buscai tudo que está no alto, onde Cristo é tudo em todos, vem a vida nova se lançar. Então, este é um propósito para o tempo de Páscoa, se lançar na vida nova, nesses dois aspectos, no aspecto de deixar para trás o homem velho, e num outro aspecto que este é um tempo muito apropriado para o apostolado, né? É um tempo de alegria, existe aí uma certa divergência com quem você vai perguntar, né? Se as mortificações devem ser abandonadas no tempo pascal. Eu pessoalmente penso que não, né? Mas o que você não deve fazer é mortificações sofridas sem alegria, né? Viver a alegria, mas se você deu aquela aumentada nas mortificações durante o tempo quaresmal, sim, é apropriado que você dê uma amenizada nisso, né? É apropriado que a música da liturgia fique mais alegre no tempo pascal, né? Ainda que não inclua as palminhas, né? Mas o altar durante a Páscoa ele vai estar florido, né? Durante a Quaresma era aquele altar mais sóbrio, né? Aquela coisa mais, né, discreta, né? Então, flores mais vistosas, né? Isso tudo é muito apropriado para viver essa alegria própria do tempo pascal. E é um tempo próprio para o apostolado, né? Que logo que Cristo ressuscita, né? O que ele fala para essas mulheres, né? Falai para Pedro e para os outros, né, que eu ressuscitei e que vos procederei na Galiléia. Ele faz esses impulsos missionários, esses impulsos apostólicos, né? Os discípulos voltaram para suas casas, né? A aparição a Maria Madalena. Maria se conservava do lado de fora do sepulcro e chorava. Continuei aqui em São João, tá? Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. É aquela ideia, né, do corpo ressuscitado, que por um lado guarda semelhanças e por outro diferenças com o corpo antes da morte, né? Maria não reconhece o corpo de Cristo aqui nesse momento, assim como os discípulos de Emaús não reconheceram, né? O próprio Pedro e João, né, naquela cena que eles estavam lá pescando, né, que Pedro fala, vou pescar, e que Jesus aparece na praia, vocês têm alguma coisa aí para comer, né? Também não reconhece. João depois vai reconhecer, né? Pedro, este é o Senhor, né? E aí Pedro se lança no mar, né? E vai lá atrás dele, né? Mas o corpo, ele guarda algumas semelhanças com o corpo velho, né? Ele vai ter as chagas, vai ter o lado lá que... Tomezinho, quer botar a mão aqui? Mas também vai ter diferenças, né? A ponto de não reconheceram, né? Ela confundiu aqui com o jardineiro, né? Supondo que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre.
Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. Mas, o mandato apostólico: vai aos meus irmãos, dizer-lhes: suba ao meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele tinha falado, né? Depois aqui, né, ele aparece aos discípulos, né, essa cena que a gente leu hoje, a paz esteja convosco. Ele pede para Tomé botar a mão, né, ele fala: meu Senhor e meu Deus. Aí lá no versículo 30, fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos milagres. Não, mas não é isso que eu queria saber. Em outro ponto, é em Mateus. A gente já leu Marcos, já leu Lucas, já leu João, mas a gente não leu Mateus. Vamos lá voltar a Mateus primeiro. Que é o final do Evangelho de Mateus. Ele ressuscita, aí lá no versículo 16 do capítulo 28. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-lhe, lhes disse: toda a autoridade me foi dada ao céu e à terra. E depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. De novo um mandato missionário, de novo um mandato apostólico, né? Então essa também é uma forma de se viver a Páscoa, né? Fortalecei o apostolado. Se na quaresma eventualmente ficamos um pouco mais reclusos, mais dedicados ali àquela oração pessoal, né? A gente aumentou a oração, aumentou a penitência, aumentou a esmola, né? Agora te chamou lá pro churrasco de sábado, vamos embora, né? É a hora de estar com os amigos e aproveitar cada ocasião para fazer apostolado, né? Se o teu vizinho te chamou para ver o jogo do Flamengo no final de semana, vai ver o jogo do Flamengo, e surgiu uma oportunidade, fala de Cristo com ele, né? Não de uma forma estranha, né? Tá lá comemorando lá o gol do Gabigol, aí você pode bater palma lá pro Gabigol, e aí no meio do Gabigol você começa a falar da ressurreição de Cristo. Assim, pode parecer meio estranho. Usa igual para esse macumba, ó, tá vendo? Tá errado, espírito vermelho aí é pombaqueira, não é por aí não. Mas assim, numa conversa entre amigos, eventualmente sempre surge uma deixa, né? Numa conversa entre amigos vai surgir uma deixa, né? E essas deixas a gente tem que estar antenado para em algum momento falar de Cristo para as pessoas, né? Não de uma forma estranha, mas de uma forma natural, né? Eu já contei aqui várias vezes, eu adoro essa história do Nando, né? Que foi aqui, o paroquiano que foi almoçar com o chefe, né? E na hora de almoçar fez o sinal da cruz. E, você faz isso antes de almoçar? Irmão? Surgiu a oportunidade de falar de Jesus com a outra pessoa, né? Então, às vezes, essas pequenas práticas de piedade que a gente tem, né? Muitos têm a prática de piedade de quando está passando ou a pé ou de carro por uma igreja, fazer um sinal da cruz, né? Você está andando com uma pessoa ali, está ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, passou ali pela São José da Lagoa. O que houve? Ele fez o sinal lá? Não, porque a gente passou por uma igreja e Cristo está lá presente, né? De verdade. Então, eu sempre faço o sinal da cruz quando passo. Surgiu o assunto, né? Para falar alguma coisa, né? E muitas pessoas estão sedentas para falar sobre isso. Muitas pessoas querem falar sobre isso, e como é um assunto que é tabu em certos meios, né? Porque a gente vive um tempo em que o mundo tenta nos sufocar no sentido, olha, viva a sua fé aí, mas sai da missa, acabou, né? Não vai encher o saco aí com a tua fé aí, né? Então, o mundo, ele nos intimida às vezes, né? Para que a gente viva a nossa fé de uma forma oculta. Mas a nossa fé, ela é apostólica por natureza, né? São Paulo vai dizer, né? Ai de mim se eu não evangelizar. Então, se a gente viu, se a gente é testemunha do Cristo ressuscitado, temos essa obrigação de levar isso para as outras pessoas, né? Também nós somos testemunhas de que Cristo ressuscitou, que é a realidade mais maravilhosa que a gente pode ter aprendido nas nossas vidas, né? Fomos buscados por Cristo, né? E esse deve ser o propósito da nossa vida, né? Fazer Cristo ser conhecido
pelas pessoas, né? De novo, aqui na Sexta-feira Santa a gente meditava, né, as 7 palavras, já me pediram para falar aquela palavra tenho sede, né? Que é uma das 7 palavras, né? E na nossa meditação lá que eu fiz na sexta-feira, a gente foi ao Evangelho de João, de novo, né? No capítulo 4, que é aquela cena de São João com a samaritana no poço de Sicar. Os samaritanos e os judeus, eles eram meio brigados, assim, né? O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho ele devia passar pela Samaria. Lembrando, né, que em outra passagem do Evangelho que eles passam pela Samaria, São João e Tiago vão na frente para dar uma preparada no terreno e eles são super mal recebidos ali, né? Viram pelas roupas que eles eram judeus, né? Expulsam eles dali, né? Você falou do trovãozinho, né? Senhor, vamos pedir para que caia fogo dos céus sobre essas pessoas. Peraí, João, você aí é filho do trovão, hein, cara? Boa merda, não é bem assim, né? João era irascível, né? Depois, no fim da sua vida, quando escreve seus evangelhos, vai ser filhinhos, Deus é amor, né? Ele muda totalmente, né? É uma conversão muito bonita ali, a de São João. Mas tinha essa rixa aí dos samaritanos que não se davam com os judeus. Chegou a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Então tinha as 12 tribos, né? Ali eram descendentes de José, né? Aquela terra foi dada por José. Era um dos 12 filhos de Jacó. Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta de meio-dia, né? De novo o lado humano de Cristo, né? Estava andando ali na Palestina, que é um país deserto, devia estar um calor danado, era meio-dia, sol a pino. Ele estava ali, pelo amor de Deus, né? Eu lembro aquela música, não é do Gilberto Gil, mas o Gilberto Gil canta, eu conheci pelo Gilberto Gil. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Ele estava ali sedento, né? Veio uma mulher da Samaria tirar água e pediu-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Ele estava ali sozinho, e aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, né, sendo tu, né, o pronome que ela usa, como pede de beber a mim, que sou samaritano? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou, Senhor, não... Aí já mudou o pronome, né? É muito interessante você ver a conversão da samaritana conforme vai conversando com Jesus, né? E isso deve ser o nosso foco na nossa oração. A oração é uma conversa com Jesus. E a oração deve dar frutos. A oração deve nos mudar por dentro. Ela começa chamando de tu, agora ela chamou de Senhor. Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos, né? Então, a minha intenção aqui nessas palavras é entender o que é esse tenho sede, o que é essa sede de Jesus, né? Tem esse aspecto humano da coisa, né? Da sede, a mesma sede que a gente sente, mas tem esse aspecto alegórico que ele vai falar aqui, né? Essa sede de almas. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Então você já começa a ver como Jesus está conduzindo esse diálogo, que mais do que a sede da água, Jesus está interessado nas pessoas. Aqui, individualmente, nessa samaritana. Jesus tem sede por nós. Jesus se alimenta de almas, né? Não no sentido canibal, assim, mas ele quer mais discípulos. Por quê? Porque sabe que é o melhor para nós. Ele quer que mais pessoas se salvem, que possam gozar da vida eterna, né? Então essa sede é de almas. Porque ele tem uma água viva.
Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Então essa água nele vai virar uma fonte de água. Ele quer essa alma e ele quer que essa alma seja fonte de água para outras almas, né? O apostolado ele multiplica, né? Então, enquanto eu jogo 10 sementes e uma cai na pedra, outra cai na terra que é ruim, aquela que cai na terra boa gera 100, e aqueles 100 vão gerar outros, né? O apostólico, ele vai em progressão geométrica. Ele vira fonte de água. A mulher suplicou-lhe: Senhor, dá-me desta água para que eu já não tenha sede nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos e agora o que tem não é teu, né? Então a mulher era uma pecadora ali, provavelmente, né? Talvez essa mulher não vivesse, sei lá, talvez, Renata, ela foi viúva 5 vezes, assim, né? Tipo aquela do Antigo Testamento, vocês lembram da Sara do Tobias? Quem lê o livro de Tobias, né, tem essa personagem, Sara, que ela é possuída por um demônio chamado Asmodeu. E o Asmodeu, quem se casa com a Sara ali na noite de núpcias morre, né? Então ela se casa 7 vezes e os 7 maridos morreram na noite de núpcias porque ela era possuída lá pelo tal do Asmodeu, que é esse demônio mau aí. Então talvez essa daqui teve 5 maridos também porque tinha um Asmodeu. Acho que não, acho que ela era pecadora. Só no livro do Tobias, né, vem o arcanjo Rafael e tira o Asmodeu lá da Sara e ela se casa lá com o Tobias, né? E aí não tem mais demônio nenhum. Leiam depois o livro do Tobias, né? Principalmente quem não se casou ainda, está pensando em se casar. É um livro muito apropriado para ler quem está buscando matrimônio. Tiveste 5 maridos e o que tem não é seu. Nisso dissestes a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta, né? Então, agora já mudou mais, né? Já está vendo nele um profeta, né? E aí a mulher começa a pedir explicação para Jesus, não no sentido de quem está duvidando dele, né? Eu já vi que você é um profeta, porque no sentido que eu quero aprender mesmo, né? Qual é a vontade de Deus, né? Assim como Maria, né? Por que o anjo fica bravo com... Como é que era o nome lá do marido da Isabel? Era o Zacarias. Por que ele fica bravo com o Zacarias, né? Porque o Zacarias pede uma prova. Me prova aí que isso que você está falando é verdade. Como você não acreditou em mim, você vai ficar mudo aí até que essas coisas aconteçam, né? Porque o Zacarias duvidou, né? Maria não duvidou. Quando Maria pergunta, mas como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Maria quer entender, peraí, qual é o caminho que Deus quer que eu siga, que eu quero fazer isso direitinho, né? Mas não que ela tenha duvidado, né? Não, explicar, o Espírito Santo vai descobrir com a sua sombra, tarará. É que nem essa mulher aqui, ela já reconheceu Cristo como profeta, mas me explica, porque nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar? Jesus respondeu: mulher, acredita-me e que vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade, né? Sendo então Deus espírito, né? É aquele negócio, né? A gente fala dessas coisas transcendentes, né? Assim como eu falei no começo da aula, né? Que desceu a mansão dos mortos, né? A mansão dos mortos é lá embaixo, né? E o céu é lá em cima, né? Não, essas localizações geográficas são inapropriadas para as coisas transcendentes, né? As coisas espirituais não estão num lugar, né? Em Jerusalém, no templo, ou no poço de Sicar, né? Os espíritos não se resumem ao espaço e ao tempo, né? Que nem o anjo da guarda, né? A gente acredita que a gente tem um anjo da guarda que nos acompanha. Onde é que fica o meu anjo da guarda? Fica do meu lado? Mas aí é do direito ou é do esquerdo? Ou será que é em cima, que ele voa, né? Será que ele fica voando ali em cima de mim, né? É inapropriado pensar nisso. O anjo da guarda é um anjo, ele é espírito, ele não fica num lugar, né? Assim como o céu não é em cima e o inferno embaixo, né? Senão o nosso céu seria no inferno dos japoneses, que estão lá do outro lado do mundo, né?
O céu é transcendente, ele não está no espaço e no tempo, né? Ela falou que, olha, a gente vai adorar em espírito, né? Não num local. O judeu até hoje, né? É ali onde tem o que sobrou do templo, que é o muro das lamentações, né? Que ele acha que tem o contato dele com a divindade ali, né? Ainda que no templo a gente tenha Deus presente fisicamente sob as espécies eucarísticas, né? Então ali Deus está presente fisicamente, né? E é muito conveniente, né? Até ganha uma indulgência plenária se você passa meia hora adorando ali o Deus na Eucaristia. É um ato que se pode ganhar uma indulgência plenária, 30 minutos de adoração da Eucaristia. Eu acho que aqui ele está tocando mais também na questão do privilégio do judeu de adorar a Deus, né? Porque ele fala da montanha, ele fala do Sim. E então, aí ele já está ensinando aqui, ó. Isso vai Agora acabar. a gente vai adorar em espírito e verdade, né? E pode se adorar de qualquer lugar. Da Samária tinha problema de Jerusalém adorar no templo porque os judeus não gostavam deles. Então aqui ele já começa a mostrar, ó, isso vai acabar. A Samaria era só no tempo. Isso agora vai acabar. Nisso Aí Deus é Espírito, seus adoradores. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Né? A mulher fala assim: você está me falando isso e eu sei, né? Que quando vier o Messias, né, não vai ter mais dúvida, ele vai esclarecer isso tudo aí. De novo, né? Jesus é super explícito aqui, né? Disse-lhe Jesus: quando vier o Messias, sou eu, minha filha, sou eu aqui que falo com você, né? Sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam se estivesse falando com uma mulher. Ninguém todavia perguntou: que perguntas? A mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. É interessante, né? Porque é aquele negócio, né? Jesus começa pedindo água, né? E a mulher foi lá para buscar água. A mulher agora cagou para a água, né? Ficou lá o cântaro da água. Cara, achei algo que é muito maior, que é muito mais importante. Ela deixa o seu cântaro e vai fazer apostolado, né? Deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele porventura o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Ou seja, essa mulher, teve essa história aí dos 5 maridos, a gente imagina que era uma mulher pecadora. Talvez isso fosse público na Samaria, né? Sei lá, né? Teve ali um caso de adultério, 2, essa coisa ficou um pouco... essa mulher teve 5 maridos e já tem um outro que não é dela, que talvez isso... Não sei se essa mulher era uma pessoa benquista, né, pelos seus conterrâneos da Samaria. Ainda assim ela fez um apostolado que foi frutífero, porque eram samaritanos que não gostavam dos judeus. Vem uma mulher que talvez não era uma mulher de boa fama e prega de uma forma que eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus, né? Deu frutos o seu apostolado, né? Então, o que isso nos ensina, né? Às vezes a gente não se sente... Claro, a gente deve buscar ter boa vida, a gente deve buscar ter prestígio social, não no sentido orgulhoso da coisa, né? De querer ser bem visto pelos outros, mas que quando você tem prestígio social, o seu apostolado é mais frutífero, sim, né? Então, se você vai fazer apostolado no seu ambiente de trabalho, e você é um mau trabalhador, que você faz as coisas meio capengas, né? Você é aquela pessoa que as pessoas não sabem muito contar, a tua pregação vai encontrar dificuldades, né? Mas se você é uma pessoa que faz as coisas direitinho, né? Que busca viver uma vida direito, isso é um chamariz apostólico, né? As pessoas te valorizam mais a ponto de te darem mais crédito nas coisas que você fala, né? Então, o cristão no apostolado deve viver o que ele prega, porque senão fica uma coisa que o mundo, ele acusa muito o cristão de ser hipócrita, né? Então, eles são hipócritas, eles são cheios de dedos com essas questões da castidade, mas os padres são todos uns pedófilos, que hipocrisia, né? A gente não sabe que não é assim, né? Não que não exista pedofilia dentro do clero, né? Mas não da forma como o mundo coloca, que todo padre é pedófilo. Que isso, né?
nos manuais de pediatria a gente vê isso, né? Que normalmente essas questões de pedofilia é alguém da família, um tio, um padrasto, uma coisa assim, né? Um número muito pequeno, né? Do clero, ainda assim existe. Mas as pessoas vão acusar a gente de hipocrisia, né? Então, se um cristão cai num pecado mais escandaloso, um adultério, assim, isso dá margem para esse tipo de coisa, né? Então a gente deve viver uma vida reta, né? Também para ser apostólico, mas ainda que a sua vida não esteja tão reta assim, ainda que você não tenha tanto prestígio assim, o seu apostolado pode dar frutos também, né? Porque normalmente o que conquista as pessoas não é a sua pessoa, mas é o Espírito Santo que age através de você, né? Por isso que de 3 coisas, né, que a gente tem que fazer no apostolado, as 2 mais importantes, né, está naquele livro Caminho de São José Maria, né, nas tarefas de apostolado, em primeiro lugar, a oração. É você rezar pelo outro, né? Se você não reza pelo outro, o seu apostolado não dá frutos. Em segundo lugar, mortificação. Hoje eu vou comer uma colher menos de feijão pela conversão do fulano. Em terceiro lugar, São José Maria coloca bem em terceiro lugar, a ação. A ação é o menos importante. Ainda assim, a ação faz parte, né? É o que dá a cara a tapa, ir atrás das pessoas, como essa samaritana fez. E é interessante, né? Assim como a mulher deixou ali o cântaro dela e foi embora, os discípulos chegaram com comida, né? Lembra que lá no começo Jesus estava ali fatigado, meio-dia, né? Uma hora do almoço, né? Os discípulos pediam: mestre, come. Mas ele lhes disse: tem um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam: será que outra pessoa trouxe comida para ele, né? Meu alimento é fazer a vontade de quem me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. É um convite ao apostolado. Então, nesse tempo de Páscoa, né, lembrar disso que Cristo disse ao ressuscitar, né? Vai, conta a Pedro que eu vos precederei na Galileia, ide pregai o evangelho a toda criatura. Então, viver bem o tempo pascal é viver a alegria, tá? Que não precisa ser a alegria das palmas, né? Mas a alegria de quem se sabe filho de Deus, né? A alegria de quem se sabe que foi salvo por aquele que morreu, né? E por isso nos conquistou a abertura do céu, né? A alegria de quem reza o Salmo 2, né? De que entende a filiação divina nesse sentido: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei por herança todas as nações, né? Então que a gente pense na filiação divina, que a gente morra para o homem velho. Então, a quaresma é um tempo de conversão, o trabalho de conversão se encerra por aqui? Não, a conversão ela está no hoje, a conversão é no kairos, né? Todo dia é um dia para conversão, né? E no tempo de Páscoa, nesse sentido, de viver a conversão um pouco menos nesse aspecto penitencial da coisa que a gente vê na quaresma, e um pouco mais na alegria de quem renasceu em Cristo, né? De quem já não é mais escravo sob a lei, né? De quem já é amigo, né? Não vos chamamos servos, né? Já somos amigos, né? Essa alegria de viver a filiação divina, a alegria de viver as coisas com muito amor, né? E irradiar essa alegria para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, ser o estagiário que eu falei em algum momento aqui da aula, né? Lembrar desse vigor, né? Lembrar dessa jovialidade, desse entusiasmo, né? O católico ele precisa ser entusiasmado, porque Cristo vive, né? E a gente vai concluir, como de costume, né? A gente, quando chega aqui no final da aula, a gente costuma fazer a oração do Ângelus, né? Que é uma oração que a gente faz meio-dia. E a gente vai fazer no tempo pascal. É comum a gente substituir o Ângelus pelo Regina Celli. E é muito interessante, né? Porque o Regina Celli, a gente falou aqui que Maria foi aquela que acreditou, né? Bem-aventurada, aquela que acreditou ali no sábado, que ninguém acreditava.
Maria acreditou. E o Regina Coeli, quando eu rezo, às vezes eu me sinto uma criança contando uma novidade para os pais que os pais já sabem, né? Então, né, sei lá, tudo bem, é Páscoa, né? Mas o meu exemplo aqui, Natal, né? A Joana acordou, aí tinha lá o presentinho, papai, o menino Jesus nasceu, né? Ai, que legal, filha, nasceu, né? Nós somos crianças contando para a nossa mãe aquilo que ela já acreditava no sábado, que a gente só foi acreditar depois, né? Somos crianças contando para a mãe, mamãe, Cristo ressuscitou, né? E toda vez que eu leio essa oração, né, me vem isso, né? Contando para Maria com o entusiasmo de uma criança que conta uma boa nova para os seus pais, né? Então, acho que eu vou fazer em português, tá? Para ser mais fácil para a gente meditar, né? É muito comum essa oração ser rezada em latim, né? Se quiser pode rezar em latim também, né? Mas aqui para a gente entender o que a gente está dizendo melhor, eu vou rezar ela em português, né? Vocês têm ela no celular, para ter as respostas aí? Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que mereceste trazer em vosso ventre, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a nós, ó Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Estivemos reunidos, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.